Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos, amados, dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, no capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Nós fizemos um estudo na semana passada, onde no capítulo 6 de Apocalipse, nós vimos a abertura dos
dos selos, né? Dos 7 selos. E nós vimos que no 5º selo, nós vimos as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. E o que eles pediam? Eles pediam vingança. Eles diziam: até quando, ó Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam na face da terra? Né? E Deus falou com eles, versículo 10, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Então, amados, os salmos, Pedro, Tiago, João, e de lá para cá, dos apóstolos, todos os discípulos, todos aqueles que morreram, todos aqueles que foram, Estevão, que foram apedrejados, degolados, mortos à espada, mortos de fome, jogados em caldeirão quente, jogados na boca de leões, no Coliseu, jogados no Coliseu, enfrentando leões, sendo devorados por leões. Estas mesmas pessoas estavam, as almas delas, estavam debaixo do altar, estão debaixo do altar e clamavam por vingança. Eles não estavam importando se tinha paz na face da terra, se tinha mães, se tinha filhos, não é? Por quê? Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Amém. Então, uma mãe não está preocupada com seu filho, nem um pai, e nem um filho está preocupado com sua mãe. Não. Carne e sangue não é do reino de Deus. Porque, caso contrário, aqueles que forem salvos, se eu for salvo, a minha tristeza e angústia de saber que meus familiares queridos, irmãos, pessoas que eu amo, amigos, foram lançados no fogo do inferno. Não, o que eles pedem é vingança. Eles não se importavam com ninguém. Eles falaram: ó Senhor, até quando não julgas e vingas? Senhor, nós queremos vingança. Nós queremos que esses homens ímpios, queremos que todos os habitantes da terra sejam mortos, sejam julgados, sejam lançados no fogo do inferno. É isto que nós queremos. Mas o Senhor vai e fala com elas no versículo 11, E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também o foram. Então fala: calma, fica calmo, ainda tem muitas pessoas, ainda tem muitos servos de Deus, muitos conservos seus, que também serão mortos, que também estarão preparados para herdar a vida eterna, para se juntar a vocês. Então isso nós vimos no 5º selo. Depois do 6º selo, o sol tornou-se como um saco de silício, a lua toda tornou-se como sangue, no 6º selo. E no 7º selo, viu o livro enrolado, os irmãos podem assentar, me desculpa por ter esquecido, Este foi quando abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7, irmão Carlos, leia para nós, versículo 1 até o versículo 4. E, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores,
até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Então, o irmão Carlos leu para nós que foi mostrado a João, e ele viu em pé 4 anjos nos 4 cantos da terra. Estavam preparados, né, para danificar a terra, o mar, o ar, né? Mas veio outro anjo e gritou com ele. E veio outro anjo, subiu do sol nascente, tendo o selo de Deus, e clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado que danificassem a terra e o mar. Falou: não, vocês não vão fazer nada, por enquanto não. Nós temos até que nós assinalemos os servos do Deus vivo, né? E João ouviu o número daqueles que foram assinalados: 144.000 pessoas. Irmão Rafael, pega para nós Ezequiel 9, versículo 4 a 6. Então os anjos ficaram ali preparados para danificar o céu, a terra e o mar. Agora chama a atenção para os irmãos que esses são anjos de Deus, não é Satanás. Satanás não está tendo ação nenhuma no Apocalipse. Nós vemos tudo vem de Deus. Os selos vieram do altar de Deus. Satanás está no altar de Deus? Lógico que não, né? Os anjos que vão trocar as trombetas são anjos de Deus. Então todas as coisas ruins que estão acontecendo no Apocalipse estão vindas de Deus. Então não adianta as pessoas repreenderem em nome de Jesus, não, está vindo de Deus, não serão repreendidos. Aí o anjo gritou, né? Não danifiques nada, até que selemos os servos do Deus vivo. Pode ler, irmão Rafael, Ezequiel 9, versículo 4 a 6. Capítulo 9, versículo 4 a 6. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e mancebos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém. Então nós vemos Ezequiel, amados, confirmando Apocalipse. Por isso Jesus diz: examinai as Escrituras. Nós não podemos apegar num só versículo, nós precisamos examinar. Irmão Rafael leu lá a revelação que teve Ezequiel, do mandamento que Deus mandou, que saísse assinalando na cidade, né? Aquelas pessoas que gemem, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa do pecado, por causa da impiedade, por causa da idolatria, as pessoas que não conformam com a situação daquele momento. E o rei falou assim: agora sai matando tudo, homens, mulheres, crianças, velhos, criancinhas de peito, não compadeçais deles, mata. Amados, esses 144.000 é lá em Israel. Essas pessoas foi lá em Jerusalém, foi lá em Israel. Os irmãos estão entendendo? Amém. E falou, e viu o número dos assinalados: 144.000, 12.000 de cada tribo. Começou no Rúben, aqui, não da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Rúben, da tribo de Gade, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Sacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados de cada tribo. O total, 12 vezes 12, 144.
144 mil. Então estes que foram assinalados pelos anjos não são os servos de Deus em toda a face da terra. Essa situação aconteceu vai acontecer lá em Jerusalém. São começando pelo santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus? Jerusalém. Lá que Jesus nasceu, lá que foi construído o templo do Senhor, né? E começou pelo santuário de Deus, 144 mil, né? E depois, após isso, versículo 9, nós vemos que depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão, e ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trazendo compridas vestes brancas com palmas nas mãos. Então, a primeira visão, João teve dos 144 mil em Jerusalém. Mas agora mostrou outra visão para João, no altar do Senhor, diante do altar do Senhor, homens, mulheres, né, de todas as nações. E vi não fala homens, mulheres, não, porque lá como a palavra de Deus diz, que lá não se casam, nem se dão em casamento, são todos como anjos. Então a Bíblia diz aqui, vi uma grande multidão, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Vou explicar isso com a graça de Deus. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E depois disso, um anjo chegou para João, e um ancião chegou para João e perguntou: estes que trazem compridas vestes brancas, quem são estes? Esta multidão que está diante do trono, quem são estes? Os mártires, né, aqueles que haviam morrido por causa do nome de Jesus, estão lá debaixo do altar. Ainda não aconteceu o arrebatamento. Então esta multidão que João viu compridas vestes brancas, eles vieram da grande tribulação. Igual tem tradução que diz vieram, estes são, o anjo perguntou a ele, quem são estes? Respondi, meu Senhor, tu sabes. Disse ele, estes são os que vêm da grande tribulação. Então tem Bíblia, tradução bíblicas, que diz que vieram da grande tribulação. A minha diz, vem. Estes são os que vêm da grande tribulação. Por quê? Porque no momento em que essas almas estão adorando ao Senhor, estão dando glórias ao Senhor, a grande tribulação está acontecendo na face da terra. Então estão morrendo, estão sendo mortos, estão sendo degolados. Como Jesus, como a palavra de Deus falou para aqueles que estavam dormindo, não, ainda há muitos outros que vão ser mortos como vocês também foram. Então eles estão vindo da grande tribulação, eles chegaram lá, eles vieram da grande tribulação, e a cada momento chegando almas, né? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, estes são aqueles que vêm da grande tribulação, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. A grande tribulação neste momento, lá depois, na face da terra, está acontecendo. Então as pessoas estão sendo mortas, pais estão entregando filhos, filhos entregando pais, amigos, né? Uns entregando, matando, destruindo, porque se sujeitando ao anticristo e indo contra aqueles que não querem receber o sinal da besta. Então, a cada um que é morto estava chegando lá. Os irmãos estão entendendo? E mais adiante os irmãos vão completar esse estudo. Então, esses são aqueles que vêm da grande tribulação. Cada um deles vieram da grande tribulação, foram mortos, foram degolados,
foram comidos por animais, foram devorados por animais, foram enforcados, foram crucificados, amados, porque a grande tribulação vai acontecer. Às vezes eu penso, eu tremo na base, será que estamos preparados para essa grande tribulação? Nós vivemos aí, Senhor, prepara-nos para encontrar com o Senhor. Mas nós precisamos estar preparados para quê? Para encontrar com o inimigo, para resistir o inimigo, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que sujeitar a Deus, resistir o inimigo e ele vai fugir de nós. Então nós precisamos estar preparados para enfrentar a grande tribulação. Existe um grande mal. Muitos pastores, muitas pessoas sábias estão ensinando que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é uma grande mentira. A igreja vai passar. O porquê? Tem gente que fala assim, você acha que Deus é tão ruim assim? Será que Ele não ama a sua noiva? Ele vai entregar a sua noiva para o inimigo? Mas espera aí, o que eu sou diferente de Pedro, Tiago e João? Eu fui batizado em nome de Jesus, eles também foram. Eu recebi o dom do Espírito Santo, eles também receberam. Pelo contrário, nós somos muito aquém deles. Exatamente. Eles, podemos dizer assim, com muito mais amor, com muito mais apego à obra de Deus, derramaram o seu sangue. Se Deus não poupou eles, por que vai poupar a nós? Né? Por que vai poupar a igreja? Então, por isso, amados, nós temos que estar preparados. Poucos pastores ensinam sobre Apocalipse porque tem medo. Mas, amados, nós não podemos ter medo. Nós precisamos estar preparados, né, para enfrentar o inimigo, para resistir o inimigo. Por quê? Porque ele vem sobre nós. Então nós vemos aqui que eles estão vindo da grande tribulação. Um número incalculável, né? Por quê? Porque não tem número. Porque a cada instante estava chegando outros, né? Como você pode contar suponhamos uma torneira pingando, como você pode contar os pingos se você não fechar a torneira? Você não vai ter número dos pingos. Enquanto ela estiver pingando, tem 100.001 agora, 100.002, 100.003, 100.004, não para. Não tem número definido. Os irmãos estão entendendo? A grande tribulação está acontecendo, então eles estão vindo da grande tribulação. Aleluia, glória a Deus. E quando abriu o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Então, amados, nós vimos acontecer os 7 selos. Os 6 selos, e no último selo, o 7º selo, apareceu 7 anjos com 7 trombetas. E esses anjos, cada um deles iriam tocar as suas trombetas. E veio outro anjo e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Né? Porque os santos estão orando na terra, estão clamando na terra. A oração está subindo a presença de Deus, e os anjos apresentando as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar sobre a terra, lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar as trombetas. Irmãos, 7 anjos, 7 trombetas vão tocar. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva, fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores.
e toda a erva verde. No primeiro anjo tocou. Os santos estão na terra. Estão morrendo. Né? O que a Bíblia diz? Né? Que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Então, a grande tribulação acontecendo e os justos sendo mortos. Os justos, a igreja só não vai passar quando entrar a ira de Deus. Não, quando for acontecer a ira de Deus, então a igreja vai estar com o Senhor. Por quê? Porque a ira de Deus não pode ser derramada sobre os filhos. Mas a grande tribulação é o que Jesus falou. O que Jesus falou? Que aqueles dias seriam tão terríveis, né? Que se não fosse abreviado, nem os salvos, né? Ninguém se salvaria. A coisa vai ser tão apertada, irmãos, tão difícil, né? Que Deus vai ter que abreviar aqueles dias, porque senão os santos vão blasfemar, não vão conseguir. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Jesus não falou isso? Aleluia! Porque a coisa vai ser muito ruim. O segundo anjo, irmão Carlos, leia para a gente, o segundo anjo é Apocalipse 8:8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Amém. Então no segundo anjo, a terça parte do mar, vai cair uma tocha de fogo, né? E a terça parte das criaturas do mar vão morrer. E todos os navios, a terça parte que estão naquela redondeza, serão destruídos. Versículo 10, continua. O terceiro anjo. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Amém. Então a grande tribulação acontecendo, e também os santos morrendo na grande tribulação, e chegando na presença de Deus. Não é a ira de Deus, é a grande tribulação. Quando as águas se tornaram em sangue lá no Egito, o Israel também padeceu. O Israel também não tinha como beber água. Mas foi o primeiro sinal do Egito. Israel não tinha como beber água. Israel padeceu aquelas pragas. Algumas pragas. Até que Deus mostrou a diferença entre Israel e o povo do Egito. Mas até algumas pragas, o povo de Israel padeceu, sofreu. Os irmãos estão entendendo? Então não será diferente. Então nós vemos aí o versículo 12 agora, o quarto anjo. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Amém. Então o que Jesus falou lá em Mateus, né? Que antes daquele dia o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, porque ela vai se tornar em sangue. Sangue não tem luz, né? A terça parte das estrelas vão se escurecer. Então Jesus falou que os poderes do céu serão abalados antes daquele dia, porque ele fala o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Mas não aconteceu. Os irmãos estão entendendo? Amém. Qualquer dúvida pode falar, meus irmãos. Pode parar e perguntar. Os irmãos estão entendendo? Jesus falou que quando o sol se escurecer, quando a lua não der a sua luz, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. O arrebatamento se aproxima, ainda não aconteceu. E aqui está mostrando
que os santos estão morrendo na grande tribulação e chegando no altar lá onde João viu, né? E o anjo falou, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, porque o ímpio, o justo está morrendo juntamente com o ímpio. Aleluia, glória a Deus. Por isso, amados, nós temos que estar preparados. Irmão Carlos, é o versículo 12, agora o 13. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Até agora tocaram 4 trombetas. E o anjo, né, falou, ai daqueles que habitam na terra. Não é ai dos ímpios, não. Ai de quem é daqueles que habitam na terra. Por quê? Porque ainda falta 3 anjos para tocar as suas trombetas e a igreja ainda está na terra. Então ai da igreja também. Por isso Jesus diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Aleluia. Glória a Deus. Rafael, leia o capítulo 9, versículo 1 em diante. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Amém. Então, os irmãos, prestem atenção. Isto aqui, né, quando o 5º anjo tocou a sua trombeta, subiram do abismo, né, uns animais horrendos, né, como escorpiões, mas foi falado com eles que não perissem a ninguém, senão aqueles que têm o sinal, o selo como é que é? Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na fronte o selo de Deus. Essa é a passagem que o irmão Rafael leu lá em Ezequiel, acontecendo dos 144 mil. Então essa passagem está unida lá, que os servos de Deus receberão um sinal, 12 mil de cada tribo, os 144 mil. E esses não vão fazer dano a ninguém, vai fazer dano a todos os homens, exceto aqueles que têm o sinal do selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naquele dia os homens buscarão a morte e de modo algum acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Amém. Então nós vemos isto lá em Ezequiel.